Olá pessoal, professor Juliano. Na nossa última videoaula a gente falou um pouquinho sobre polígonos regulares. Na nossa aula de hoje eu vou fazer um movimento um pouquinho diferente, porque eu vou partir da análise de um problema para inserir um conceito que ainda nos falta sobre os conceitos relacionados a polígonos regulares, que são aqueles que a gente viu na nossa última videoaula, que eu vou deixar aqui no card aqui em cima, que é importante vocês acompanharem para entender a lógica de organização das nossas ideias na videoaula de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro mostrar para vocês a resolução de um problema, já inserindo esse novo conceito de diagonais, soma de diagonais dos polígonos regulares, e ao mesmo tempo eu vou fazer alguns comentários relacionados a como essa parte da matemática, ligado à análise de polígonos, ela envolve uma gama, um conjunto de conceitos que envolvem outras áreas do conhecimento relacionados à matemática. Depois que eu fizer a explicação desse meu problema, junto com o novo conceito que a gente não trabalhou na última videoaula com relação à soma de diagonais, vai aparecer para vocês uma aplicação também que envolve essa lógica, que claro, tem a ver com os conceitos relacionados a polígonos regulares, mas também que envolvem outras áreas do conhecimento, ok? Bom, pessoal, o nosso problema é o seguinte: qual é o número de diagonais de um polígono regular? Então o problema está dizendo que se trata de um polígono regular cuja soma dos ângulos internos é 1440. E aí eu tenho algumas alternativas, né? 18 diagonais, 20, 35, 14 ou 9. Bom, pessoal, olha só. Primeiro, eu tenho que saber qual é o polígono regular que se trata. Aqui eu só tenho como informação a soma total, que é 1440. Porém, com o conhecimento que a gente já tem, a gente já consegue identificar qual é esse polígono que tem a soma 1440. Vamos fazer um pequeno cálculo, pessoal. Na nossa última videoaula, a gente viu que um ângulo, para encontrar apenas um ângulo, que eu vou chamar aqui de A, eu tinha que fazer n menos 2 vezes 180 graus, dividido isso aqui tudo por n. Essa equação, como a gente viu, nos permite encontrar o valor de um dos ângulos internos de um polígono regular, que, como são polígonos regulares, todos eles vão ser iguais, ok? Na videoaula passada, eu também disse que essa parte de cima aqui, ó, pessoal, essa aqui, ó, n menos 2 vezes 180, que tem a ver com a triangulação interna do polígono regular, eu consigo encontrar a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Então, se eu não dividir no final por n, essa parte de cima aqui, ó, n menos 2 vezes 180, me permite calcular a soma de todos eles, ok? Bom, por que eu estou frisando isso? Porque a gente vai usar só a parte de cima no nosso problema agora. Por que eu só vou usar a parte de cima? Porque aqui está dizendo, ó, que a soma dos ângulos internos desse polígono de n lados, que eu ainda não sei qual é, vale 1440. Então eu vou fazer um cálculo, pessoal. Ó, a soma dos ângulos, então eu vou começar a chamar de SA, soma dos ângulos internos desse polígono. Então vai ser igual a n menos 2 vezes 180, que é o que a gente já tinha na equação, igual a 1440. Por que igual a 1440? Porque o problema está me dizendo que essa soma vale 1440. Eu quero achar o n para saber qual é esse polígono regular. Então eu vou continuar. n menos 2 igual a 1440 dividido por 180. O que eu fiz? Se está multiplicando, né, eu passei dividindo. Então fica como, pessoal? n menos 2 igual 1440 dividido por 180 dá 8. Então, n vai ser igual, se aqui eu vou tirar o parênteses, né, mas eu vou fazer direto, eu tiro o parênteses e passo o 2, que é negativo, vai ficar positivo. Então, 2 positivo com 8 é 10. Então, eu sei que eu estou diante de um decágono, ou seja, eu tenho um polígono de n lados, que nesse caso o n vale 10. Observe, pessoal, que eu fiz todo esse cálculo baseado na informação que eu tinha, que é o n igual a 10. Então eu vou fazer o que agora, pessoal? Vou apagar isso aqui tudo, vou apagar.
Porque a gente ainda não resolveu o nosso problema. Eu sei que esse polígono ele tem então n igual a 10 lados. Ok, vou guardar essa informação aí porque essa informação é importante, a gente vai utilizar para fazer a nossa análise final. Bom, pessoal, agora o problema está me pedindo ó, as diagonais. E aí é o conceito que eu vou tratar com vocês agora. Para conhecer a quantidade de diagonais de um polígono regular sem repetição, eu uso essa equação aqui, ó, pessoal. Essa aqui, ó. N vezes n menos 3 dividido por 2. Por que eu uso essa equação? Vamos analisar comigo. Eu vou mostrar para vocês uma imagem que tem que tem outros polígonos aí para vocês visualizarem o que eu vou falar aqui, que eu vou analisar agora é o pentágono, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 lados, ok? Olha só, pessoal, as diagonais são esses traços que eu consigo fazer aqui, ó, pessoal. Por exemplo, eu tenho esse vértice e vou traçando 1, 2 diagonais. Depois esse, 1, 2 diagonais e assim por diante. Então eu vou fazendo isso, essa lógica de saída de diagonais de todos os meus vértices. Eu sei que como se trata de um polígono regular, o número de lados é igual ao número de vértices. Então, pessoal, vamos entender só aqui no pentágono, depois vai, como eu falei, vai aparecer uma imagem maior aí que vocês vão poder analisar outros exemplos. Vamos ver o que tem nessa equação. O n significa o quê, pessoal? O n é igual ao número de vértices. Então, eu tenho nesse caso 1, 2, 3, 4, 5 vértices. Para saber a soma total dessas diagonais, eu teria que multiplicar o número de vértices, que eu estou chamando de n, que é igual ao número de lados, pela quantidade de diagonais que sai de cada um deles, né, pessoal? Essa é a lógica para eu saber o total. Então, eu teria que fazer a multiplicação de todos os vértices vezes o número de diagonal que sai de cada um delas. E é isso que está escrito aqui na equação, pessoal. Vamos entender. Então, ó, o n significa o número de lados, que é igual ao número de vértices, vezes n menos 3. Por que n menos 3? Porque não importa o polígono regular que seja, a relação entre o número de lados e o número de diagonais que sai de cada vértice é sempre n menos 3. Vamos ver como é que funciona no pentágono. Ó, no pentágono eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lados. Quantas diagonais sai de cada vértice? 1, 2. Ou seja, 5 menos 3, que é 2. Então, a relação n menos 3 vale para todos os polígonos regulares, ok? Então, ó, eu tenho n, que é o número de vértices, que também é igual ao número de lados, vezes n menos 3, que é a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Por que dividido por 2, pessoal? Pensem comigo aqui, ó. Se eu tenho a saída de uma diagonal daqui para cá e daqui para cá, eu estou contando ela duas vezes, né, pessoal? Ó, porque ela sai a mesma daqui e também sai daqui, ó. Aqui é a mesma coisa, ó, sai daqui para cá e daqui para cá. Então, ó, daqui para cá e daqui para cá. Elas estão sempre contadas duas vezes, com a linha de cima, né? n vezes n menos 3. Como eu não quero repetição, eu pego o valor total e divido por 2. Essa equação aqui, ó, d igual a n vezes n menos 3 dividido por 2, me permite fazer a contagem das diagonais de qualquer polígono regular. Vamos ver se isso dá certo mesmo, pessoal. Ó, a minha questão aqui está pedindo o número de diagonais, certo? Então, eu sei já que, com o cálculo que a gente fez antes, eu sei que o meu n é igual a 10, certo? Pelos todos os cálculos que a gente tinha, tirado da soma 1440. Então, eu vou aplicar aquela equação, ó. D é igual. Quanto é que vale o n para nós nesse problema? Ó, o n, estou seguindo aqui, ó. O n vale 10 vezes 10 menos 3. Só substituir no lugar do n o 10. Tudo isso dividido por 2. D é igual, então, 10 vezes 10 menos 3 é 7, dividido por 2. Então, para mim, o D vale quanto, pessoal? 10 vezes 7 é 70. 70 dividido por 2 é 35. Então, eu sei que o meu polígono aqui de 10 lados, o decágono, ele tem 35 diagonais, que para nós, então, seria aquelas relacionadas à letra C. Se a gente estivesse fazendo uma prova, por exemplo, a questão correta seria aquela relacionada a 35 diagonais. Olha só, pessoal, o que a gente fez? Resolvemos um problema, sabemos que a resposta certa é a letra C,
Utilizamos aquela equação que me permitia analisar ângulo interno e o valor de cada um desses ângulos e também mostrei para vocês a equação das diagonais. Existe uma relação entre essas duas equações que pode ser utilizada para resolver problemas, como a gente acabou de fazer. Agora vai aparecer um problema para vocês, pessoal, que envolve um conceito de uma outra área relacionada à matemática, que é o conceito de equação, a escrita de equação especificamente. Então lá, daqui a pouco aparece aí para vocês daqui a pouco conseguem visualizar essa imagem, ali aparece a soma dos ângulos internos, tem a figura geométrica, tu tem que, a partir dessa equação da soma dos ângulos internos, que é aquela n menos 2 vezes 180, primeiro tu vai encontrar qual é o valor para aquela figura geométrica, para aquele polígono ali especificamente, e depois vai montar a equação com o valor algébrico que representa cada ângulo interno. Essa questão, e daí as alternativas, essa questão ela é um pouco mais ampla, porque ela não fica restrita à parte da geometria especificamente, envolve outro conceito, que é uma coisa bem comum dentro das questões práticas que envolvem os polígonos regulares. Então vai aparecer aí para vocês essa questão, vocês podem, se tiverem dúvidas, e a gente pode discutir um pouquinho nos comentários, e também, se quiserem, vocês podem... Os meus alunos especificamente, a gente vai conversar depois como a gente vai fazer a organização dessa atividade. Mas quem não se quiser conversar comigo lá nos e-mails, também vou deixar o meu e-mail na descrição para a gente discutir e aperfeiçoar essas habilidades geométricas relacionadas aos polígonos regulares. Pessoal, um grande abraço, nos vemos por aí. Até mais, tchau, tchau, valeu!